Vamos começar mais uma semana juntos, então se prepara, porque chegou a hora do Tecnotalk entrar no ar, trazendo para você mais uma conversa sobre tecnologia, criatividade, inovação, narrativas emergentes. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso espaço. Fica com a gente aqui até o fim desse vídeo, porque hoje vamos falar de tecnologia no ESG. Já já a gente conta como isso impacta diretamente na sua vida. Ainda que você não conheça exatamente o que significa essa sigla, a gente também vai explicar. Eu vou começar com um agradecimento especial à Senpou Escola de Negócios, que vem transformando a vida de muita gente com aulas e cursos incríveis, exatamente nessas áreas da tecnologia, inovação, criatividade e em vários outros segmentos também. Então vai lá no site deles, senpou.com.br e confere. Você também pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code, que está aparecendo aí na sua tela, e aí você vai direto para lá. Como eu disse, nosso papo de hoje é um assunto super emergente dentro das empresas de todas as áreas, o ESG, uma sigla em inglês que representa sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa. Vamos falar, claro, de como a tecnologia pode ajudar no desenvolvimento desse compromisso com os recursos naturais e com a nossa sociedade. Afinal, atitudes de sustentabilidade precisam fazer cada vez mais parte da nossa rotina. Vamos falar de tudo isso daqui a pouquinho. Antes de apresentar minhas convidadas super especiais, quero perguntar se você já se inscreveu no nosso canal. Se não, que tal aproveitar agora para fazer isso, curtir nosso conteúdo? Já tem muitos episódios para você assistir, para você compartilhar. Aproveita para ativar o sininho e não perder nada do que está por vir por aqui. Toda semana tem novidades, sempre às segundas-feiras, e eu conto com a sua participação para o Tecnotalk continuar crescendo aqui no YouTube. Vamos então às minhas entrevistadas de hoje. Eu vou conversar com a Glaucimar Petkov e com a Dilma Campos. São duas profissionais de ponta, antenadíssimas com os movimentos de ESG, que regem cada vez mais a forma como grandes empresas se posicionam no mercado. A Glaucimar é diretora executiva do Bradesco, responsável pelas áreas recursos humanos, ouvidoria, sustentabilidade e pela Universidade Bradesco. Ela também é embaixadora do programa de mentoria para mulheres Nós por Elas, no Instituto Vascello Goldoni. A Dilma Campos é CEO da Nossa Praia, uma ESG Tech que regenera ecossistemas sociais, econômicos e ambientais. Ela também é conselheira da Universidade São Judas e da Ampro e tem uma carreira extensa também nas artes como atriz e bailarina. Talentos puros! Sejam muito bem-vindas, brigadíssima por ter aceitado aqui o nosso convite para o Tecnotalk. Vamos já tentar entender, falar para as pessoas exatamente o que significa essa sigla ESG e por que ela é tão importante assim na prática. Glau, vamos começar por você. Opa, um prazer. Bom, Cris, primeiro, muito obrigada pela oportunidade de estar com a Dilma, estar com você, estar participando, né, de algo que é tão grandioso, porque é um caminho para a informação. A gente estava conversando outro dia a importância, né, desses talks para que a gente leve a comunicação de uma maneira que todos possam entender. E o ESG, ele tomou uma proporção incrível agora de importância e cada vez mais, desde que, aí eu já faço uma ressalva, hein? Gente, tem que ser genuíno, hein? Tem que ser verdadeiro, não adianta achar que a gente está fazendo. E ele autenticidade mesmo. Total, ele vem de uma derivação até mesmo da sustentabilidade, né? Então, olha lá, sustentabilidade é a gente ter algo hoje e fazer por merecer que isso continue para os outros e para nós também. E quando entra em ESG, que a gente também fala de ambiente, a gente fala de pessoas, que a gente fala de governança, nós estamos falando de como metrificar isso, como é que a gente mensura. E tem um ponto que eu acho que é muito significativo, não é à toa que o S está no meio, né, Dilma? Pessoas são o grande diferencial desse movimento. Como é que a gente vai, como agente de transformação, viabilizar essas possibilidades? Tanto como pessoa física, como pessoa jurídica, utilizando os recursos empresariais para que a gente faça valer todos os aspectos que nós precisamos, até porque é uma coisa que a gente sempre tem que lembrar. Nós temos várias alternativas de ações.
B, C, D, que a gente chama dos planos alternativos, mas planeta só existe um, não tem planeta B. Então, todas essas nossas ações, elas implicam no que a gente está deixando para as pessoas que nós mais amamos, para as pessoas que vivem conosco e que nós temos essa responsabilidade grande dentro da empresa, viu, Cris? E fora também, não é só dentro da empresa, mas dentro da empresa, envolvendo negócios, envolvendo as nossas atitudes, envolvendo os clientes que realmente também necessitam, fornecedores, toda essa cadeia, né, para que ela seja sustentável. Então vai ser muito gostoso a gente discorrer sobre isso hoje. Sem dúvida nenhuma. Dilma, como é que vocês aplicam esse conceito ESG ou ESG ou ASG dentro da sua empresa? E depois vou querer ouvir também da Glaucimar sobre isso. Bom, Cris, a gente pensou muito como é que a gente trazia isso de forma autêntica, assim, isso que a Glaucimar traz, assim, eu acho que é o ponto mais importante, né? Porque por muitos anos as pessoas falavam que faziam, mas não faziam. E aí, a gente trouxe uma plataforma que a gente desenvolveu, que é uma plataforma de mensuração de como está a sua maturidade ESG. Então, a gente consegue, através de perguntas, mapear e transformar isso num score, num número que isso traduz como aquela empresa está aplicando os 3 pilares do ESG e se desenvolvendo em cada um desses pilares. Então, a gente consegue, através disso, parametrizar o resultado. E isso é muito importante, porque você consegue mensurar hoje para o seu futuro desejável, que é o amanhã. Então, você consegue comparar essa metrificação, você consegue avançar para onde você quer ir. Porque eu digo assim, mesmo no ESG, ele é uma questão muito extensa, ele é um assunto extenso, ele não é um assunto simples, né, da gente falar, olha, é muito simples. Embora ele seja extenso, você tem várias formas de aplicá-lo no dia a dia das empresas e no seu dia a dia também. Então, você precisa ter escolhas, né? Então, você escolhe avançar nisso aqui hoje, avançar naquilo amanhã, né? Para que você construa isso a longo prazo. Não é uma jornada que do hoje para o amanhã você chegue em 100%. E uma das coisas que ajudou muito isso e que a tecnologia tem ajudado é que quando as empresas se autodefiniram ecossistemas empresariais, entendendo que tudo está envolvido nesse ecossistema, então você é uma instituição, mas o que faz parte desse seu ecossistema é muito maior do que apenas você. Isso deu uma dimensão e uma amplitude muito maravilhosa para a gente entender que a sustentabilidade não está apenas no seu negócio. Não adianta só o seu negócio se sustentar, mas é importante que toda essa cadeia esteja dentro da sustentabilidade, cada um dentro do seu negócio. E isso aliado à tecnologia, né, é uma forma mais fácil de mensurar, mais fácil de comparar e mais fácil de entender em que lugar você se encontra e que futuro desejável você quer construir para esse ecossistema. É fundamental que haja ações intencionais, afirmativas, dentro dessa questão desse conceito de ESG, Glau? Sem dúvida alguma. Pegar uma das falas aqui da Dilma, construção. Eu acho que quando você está construindo uma jornada com uma consciência cidadã mais madura, né, mais igualitária, você precisa realmente verificar várias frentes para que elas se fortaleçam, né? O que a gente está falando com isso? A gente está falando que você tem que ter uma equipe muito bem estruturada, conhecedora mesmo, não só do negócio da sua empresa, mas também qual é a função de levar aspectos sustentáveis para os seus clientes, para os seus fornecedores e para o dia a dia do quadro de funcionários, né? Nós temos hoje uma equipe de 89 mil funcionários. E eu sempre penso, sabe, Cris, que a gente não está falando de 89 mil funcionários, nós falamos de 89 mil famílias. Sim. As pessoas levam isso para suas casas. Então, o que eu vejo muito importante hoje é qual é o grau de formação e de amplitude que esses profissionais têm para poderem contribuir.
para poderem realmente inspirar, para poder fazer algumas colocações que instiguem aos demais a verificarem oportunidades. A gente está falando, né, de uma instituição financeira que atua frente a cadeias sustentáveis, negócios sustentáveis, porém, são desejados. E como é que a gente transforma isso? Como é que a gente faz que um negócio que hoje aparentemente pode ser aprimorado para ser sustentável? Isso implica numa comunicação muito clara, um conhecimento muito grande de conceitos, um conhecimento do nosso país, da nossa capilaridade de Brasil, como é que a gente lida com as pessoas que trabalham no norte, no sul, são realmente regiões distintas, necessidades distintas e a população também com uma visualização diferente. Eu acredito que hoje um dos pontos importantes é a gente se preocupar com letramento. E aí o que eu estou falando de letramento não é levar uma palestra e, nossa, já fizemos a nossa parte. A gente tem que fazer isso toda semana, todo o tempo, ter gerentes envolvidos, ter a liderança conhecendo, tirando dúvidas, deixando de ser aquela coisa do plantio da árvore e enxergando realmente a dimensão desse assunto e desse alcance. Então, tem vários pontos que são preocupantes para que a gente possa realmente viabilizar uma responsabilidade que seja coletiva. Então, eu vou enumerar novamente. O time que está à frente deve ter essa estrutura muito bem definida, na minha opinião. Você não pode fazer nada estanque, tem que ser jornadas com muita frequência para que isso gere uma transformação em algo que é um desafio, gente, que é o comportamento. A gente, na verdade, aprender matemática financeira, a gente aprende mais fácil do que mudar um comportamento. Então, a gente está falando de deixar velhos hábitos para que novos sejam assumidos e muitas vezes nós estamos falando de hábitos que circulam conosco há 30, 40 anos, mediante a idade de cada um, eles já estão fixados. Então, a gente não está fazendo competição, o que é melhor ou é pior, o que realmente é mais adequado daqui para frente, que tipo de negócios são interessantes hoje para os clientes, para os stakeholders, para todo tipo de possibilidade que a gente vê e assim, muito longe de ser qualquer tipo de modismo. A gente está falando de necessidades efetivas numa mudança que a gente tem, que não é Brasil, né, Cris? Isso é importante a gente também ter em mente. A gente está falando de uma mudança mundial que é exigida hoje e por isso que as nossas atitudes, elas têm que ser muito fidedignas naquilo que eu falo com aquilo que eu faço, aquilo que eu entrego. E isso eu tenho muito claro pela vivência que sustentabilidade é uma estratégia de negócio. Ela não prejudica a rentabilidade. Ela exige que o profissional pense de uma maneira diferente para esse alcance. Então, esse é o nosso desafio, né? Não, sem dúvida. E não só não prejudica, como muitas vezes até dá mais lucro. Você ganha pensando sobre isso. Queria que você contasse pra gente como é que é a atuação da Nossa Praia e também da sua trajetória, começando na arte e onde você está hoje, como entra o ESG nesse percurso, nessa trajetória. Bom, Cris, começando um pouquinho da minha trajetória, né, Glaucia? Já que a gente está falando de jornada, porque, gente, é um prazer ouvir a Glaucimar quando ela fala assim, Cris, eu tenho que fazer esse parênteses. Gente, ação afirmativa, letramento todo dia, é toda hora, porque a gente fica falando isso para os nossos clientes o tempo inteiro. Gente, letramento é a gente estudar, e estudar é o todo dia. Se a gente não estudar todo dia, a gente não vai aprender. O mundo tem se transformado numa velocidade impensável, né? E fazer isso de forma afirmativa, porque aí eu fico voltando atrás, lá quando eu comecei, Cris, eu era a pessoa improvável. Eu era justamente a pessoa improvável, porque eu comecei dançando através das artes, eu me casei aos 19 anos, eu não tinha universidade, então eu era uma pessoa eu vim fazer universidade com 22 anos, eu era uma pessoa totalmente fora do mercado. Eu não seria contratada por nenhum grande banco, eu não seria contratada por nenhuma grande empresa. Eu estava completamente fora do mercado. As características para essas pessoas, né, que se exigia dessas pessoas, eram características completamente técnicas. O que acontece
é que essa velocidade do mundo veio se transformando tanto, que hoje eu já não seria uma pessoa tão improvável É assim. verdade. Eu seria uma pessoa, inclusive, muito procurada por Com essas certeza. empresas. O Banco Mundial, né, publicou recentemente várias características esse funcionário do futuro, né? Esse profissional do futuro. E entre elas tinha criatividade, intraempreendedorismo, né? Tudo que eu me via e eu falava, gente, mas não podia ser isso há 30 anos, 40 anos atrás, né? Porque durante muito tempo, nessa minha trajetória, Cris, eu escondi que eu dançava, que eu tinha feito um personagem na TV, porque a pergunta das pessoas quando descobriam é, mas você faz TV ou você faz comunicação? Ou você faz evento. Então você tinha que ser ou uma coisa ou outra, né? ou outra. Você não podia ser duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas ainda bem que isso tudo se transformou. Mas eu venho desse lugar, né? Começando a minha carreira como bailarina, eu entro no mundo dos eventos fazendo, inclusive muitos eventos para o Bradesco, que fazia lá o Locomotiva. Opa, verdade. Né? E aí dançando ainda, né? E alguém achou que eu tinha um grande talento. Esse alguém foi uma mulher chamada Fernanda Bujanra, do Banco de Eventos, e que abriu a porta e falou: você não quer me ajudar aqui? Primeiro olhando mais bailarinos, depois fazendo coreografia, depois fazendo assistência de palco, depois treinando os diretores do banco para suas falas. Então, assim, eu vim passo a passo, construindo de fato a minha carreira, sempre querendo trabalhar com comunicação, porque eu não sabia nem o que era marketing, né? E quando eu descobri que tinha uma estratégia por trás da gôndola do supermercado, é aquela coisa, né? O estágio onde você mais aprende dentro da educação é aquele quando você começa a explicar. E aí, quando você fala, né, que você não tem os 88 mil colaboradores, mas você tem 88 mil famílias, e o que você espera é que eles voltem para casa e repliquem aquilo, que é o terceiro estágio, é o estágio onde mais a gente absorve o conhecimento, quando a gente começa a ensinar. Então era isso que eu fazia, eu pegava aquilo lá que eu via, chegava em casa e falava, mãe, você não sabe, irmão, você não sabe, é isso, marketing é isso, a gôndola do supermercado é isso, quando o produto fica velho, vai lá pro pé, porque ninguém olha pro pé, né, todo mundo olha aqui, ó, na linha do olhar, né? Então eu vim explicando isso, mas aí aos 22 anos, já casada, já fazendo eventos, já trabalhando com comunicação, eu tive a chance de ter uma bolsa de estudos, porque meu irmão mais velho tinha se formado e tinha sido contratado pela universidade, e era um curso absolutamente específico, que era a odontologia. Então a bolsa só valia para isso. Mas meu pai dizia assim, minha filha, é o seguinte, o sonho do papai é que vocês tenham o superior incompleto. É só você entrar na faculdade e sair. Não precisa continuar. Entra, faz um aninho, 6 meses... E você já vai ser muito mais do que a gente foi. Então, a gente estava construindo ali um futuro também desejável. E aí eu falei, bom, gente, meu pai está pegando tanto no meu pé, eu não tenho uma faculdade, eu queria fazer comunicação, mas não tenho dinheiro para fazer a tal da comunicação, mas trabalho com eventos. Vou fazer o seguinte, vou fazer essa tentativa e aí não vou decepcionar meu pai, que era uma pessoa incrível, sempre foi uma pessoa muito incrível, e vou sair. Mas quando chega ali no 3º ano, eu venho negociando com os professores, o professor vai ter uma conversa. Curso de odontologia. Tô lá na odontologia, mas para pagar o resto que eu preciso, material, eu fazia comunicação, né? Evento, comunicação, convenção de venda. E já comecei a fazer roteiro de evento, até começar, inclusive, a fazer meu próprio letramento racial. Porque eu não venho desse lugar que eu já achava que existia um racismo estrutural. Eu venho de um total, de um conhecimento total de que sim, éramos pessoas pretas e por isso eu precisava andar com a nota fiscal de tudo que eu comprava, assim como o documento do carro, mas sem ter um nome para isso, que era o racismo estrutural. Sim. Né? Então, a partir do momento que eu passo a entender porque depois de quase 18 anos eu continuava como diretora da mesma coisa e que vários amigos meus e amigas minhas que tinham começado antes ou
um pouquinho Ou até depois. depois, já estavam lá como vice-presidentes, como CEOs, numa época muito bacana do Brasil, de muito dinheiro, de muitas fusões e aquisições, muitas empresas abrindo. E eu continuava no mesmo lugar, a pessoa me explicou que eu não tinha por que reclamar, Cris. Sabe por quê, Glaucio? Porque eu ganhava igual, quase igual a um vice-presidente. Eu não era vice-presidente, mas para eu ganhar quase igual a um vice-presidente, eu tinha que bater uma meta que me dava o direito a 10 salários, enquanto vice-presidente, com 3 salários de meta, ele Sim. ganhava a mesma coisa que eu. E aí eu comecei a entender que essa competição não era tão justa assim. E foi só a partir desse momento que você começou a entender de Foi. fato que era um racismo estrutural. Foi. E aí, nesse momento, eu falei, cara, eu vou ter que provar para essas pessoas que eu tenho total condição de ser uma vice-presidente ou de até ter o cargo de uma CEO. Então, Sim. isso me bateu muito forte naquele momento. E Isso eu você falei estava há assim, quantos anos já trabalhando nessa empresa? não, eu já tinha nessa empresa, já mais de 8 anos Sim. nessa empresa. E 8 anos no mesmo cargo, fora nas outras empresas Sim. que tinham tamanho igual e que eu era a mesma coisa. É como se eu tivesse passado 20 anos da minha carreira sendo a mesma pessoa. Aí você fala, gente, que talento é esse que você não cresce em 20 anos? Peraí, tem coisa errada. E aí que eu começo a entender esse letramento, até com o movimento que a publicidade começa a fazer de diversidade e inclusão, de falar sobre esse assunto. Começa ali um movimento 2020 da Wunderman, né, da Thompson, com a Rafa liderando. E aí os movimentos começam a se encontrar. E eu já falava sobre isso e eu falei, já sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que empreender. Vou largar tudo, vou empreender, porque assim eu vou ser dona do meu próprio negócio e vou conseguir mostrar que eu poderia ter sido uma vice-presidente, uma CEO. Daí que parte o meu movimento dentro do empreendedorismo, de construir a minha própria empresa. Mas aí vai para um primeiro movimento, é uma jornada, aí não dá certo com mais 2 sócios. Quer dizer, deu muito certo, porque tinha uma proposta para ser vendida com 2 anos de sociedade, mas com valores que não estavam ali alinhados. E aí eu volto e resolvo, por conta de um cliente que falou, não, mas você tinha lá uma outra empresa aberta para fazer projetos culturais, né? A nossa praia no início foi aberta para projetos culturais, porque eu achava que tinha que voltar um pouco para esse lugar de onde nasci, né? Revisitar. Ele não, troca o objeto e vem aqui pegar um briefing amanhã, né? 2 anos empreendendo, você já se descapitalizou inteira, você tem que tomar essa atitude de falar, meu Deus, vou, não vou. Bom, fui. 10 anos depois, já, né? Agora eu já tenho novo sócio, já outras coisas aconteceram, mas tudo isso foi o início do meu letramento racial, entendendo, né, que a vida de fato não era igual, mas agora entendendo por que ela não era igual. Glaucimar, como essa questão da diversidade, pluralidade, do racismo, de equidade de gênero, os principais desafios que você enfrenta dentro de uma corporação tão consolidada como o Bradesco, em que momento você está há muitos anos lá, em que Sim. momento isso de fato virou uma questão, temos que olhar para isso, temos que trabalhar em cima disso. E aí tudo, claro, juntamos aí o ESG, o ESG também. Tá. Olha, Cris, você sabe que quando eu cheguei ao Bradesco, eu venho de outros bancos, inclusive o último era internacional, eu senti uma mudança muito grande. Uma mudança porque o banco, ele teve a sua fundação em 1943, e ele já entrou no mercado nacional com uma pegada sustentável. Por quê? O banco entrou para fazer principalmente o atendimento da população vulnerável. Da população que tinha dificuldade para acesso, né? Para tentar bancarizar uma parte da população que não era bancarizada. Exatamente. E nessa época a gente está falando de Segunda Guerra Mundial ainda, né? Então nós tínhamos várias pessoas que vieram com as suas famílias para cá e foi em Marília por causa do plantio que nós tínhamos lá, né? Então já nasce com uma pegada voltada a esse lado da diversidade, da importância, né, desse cuidado. E traz também uma curiosidade, uma agência diferente do que nós tínhamos na época. O gerente sempre ficava ao fundo, e a gente vê isso nos filmes hoje, né? O gerente do Bradesco, ele ficava na frente, para que o cliente pudesse vir, porque senão essa população vulnerável, ela passava e sabia que não era o lugar dela. Então a gente já
tem... Não se sentia pertencente Não, àquele lugar. aquilo lá não faz parte, né? Não serei bem recebido ou alguma coisa dessa natureza. Então, esse cuidado, ele já vem no DNA do banco. Então, quando eu entrei, eu senti isso muito Você tá há quantos claramente. anos? Eu tô há 20 anos 20 lá. anos. Eu senti muito claro esse cuidado. Entendi porque as pessoas ficavam mais tempo na organização. Entendi o quanto era importante ter uma organização que eu sentia que se preocupava comigo. É uma coisa maluca isso. Como faz a diferença para o quadro de funcionários? Me preocupar com com a minha vida acadêmica, com a minha vida social. Você acabou de falar, né, Cris, com a Dilma sobre cultura e você trouxe o seu lado. A cultura está completamente envolvida no que a gente está falando. Se a gente não valorizar a cultura do nosso país, os profissionais que trabalham na cultura, a gente vai empobrecer. A gente tem que valorizar todas essas frentes. E aí eu comecei a ver quais seriam, né, as alternativas e como que funciona, né? Como que é esse mecanismo? E, obviamente, muitas frentes, e aí voltadas inicialmente para o RH, elas despontavam já como ações afirmativas. A gente não usava essa nomenclatura na época, né? É mais recente. Mas eram ações que já vinham para que a gente pudesse praticar, principalmente a inclusão. Nós não tínhamos nenhuma dessas siglas, né, diversidade, equidade, inclusão, mas o banco tinha uma preocupação muito grande, que era como é que você está fazendo com que pessoas negras estejam participando da nossa vida, pessoas com orientações sexuais distintas, de religiões, de classe social, por quê? Nós atendemos todo tipo de cliente, então é uma forma de você ter a identificação com esse cliente. Eu nunca tinha tido uma referência de liderança de CEO ou de board que tivesse essa visão. E isso tudo vai te encantando, sabe, Cris? Você vai vendo que, puxa, aqui tem algumas coisas para a gente aprender, para a gente desenvolver. E, obviamente, nada é feito do dia para a noite. Você vende uma história que, no meio do caminho, tem um fortalecimento muito grande, que é a Fundação Bradesco, que se preocupa com a educação de população vulnerável, ou seja, onde você tem a possibilidade de levar informação, de levar academicamente possibilidades para que essas pessoas tenham uma oportunidade, para que elas possam ter escolhas, né? E aí você vai vendo que mais podemos fazer. E aí você percebe que dá para fazer muita coisa. Então nós temos frentes hoje voltadas a mulheres, a LGBTQI+, a pessoas negras, a pessoas com deficiência e todos esses com áreas acompanhando, grupos de trabalho, grupos de afinidade, embaixadores em todas as regiões do país sobre cada um desses assuntos e reuniões frequentes de como agir, como fazer e uma linha muito importante que é o canal de denúncia, gente. Canal de denúncia, ele tem essa nomenclatura, mas ele é realmente um canal auxiliativo para que a gente possa realmente atuar, para que a gente possa ver o que está acontecendo e assim, criticar é fácil, Cris. A gente pensa o seguinte, como é que eu posso fazer para que exista a transformação da visibilidade do que está acontecendo? Então, todo esse contexto trouxe para a gente um desafio que é claro, ele pode parecer simples, mas por vezes ele não é exercido, que não adianta, num grupo de 89 mil pessoas eu falar que não tem diversidade, gente, não dá, né? Não dá. Agora, como é que a gente lida com a inclusão? A inclusão é eu ter uma possibilidade de carreira dessas pessoas, ter uma possibilidade de formação acadêmica, fazer com que elas tenham um direcionamento grande. Então, eu tenho muito orgulho quando você falou de RH e de universidade corporativa, porque a universidade tem essa responsabilidade. Se a pessoa veio de uma universidade que não ampliou os conhecimentos, ela faz por lá e o banco subsidia 100% desse acompanhamento. Então, o teu compromisso é um compromisso de passar de ano, vamos dizer assim, né? Mas a sua possibilidade de crescimento ela é muito grande. E hoje a gente tem, obviamente, vamos pegar o G do ISD, a gente tem isso mensurado, a gente tem isso sob controle, a gente tem que ter um acompanhamento até para ver como as coisas estão. Então, por exemplo, todos os nossos números, os nossos percentuais, eles têm metas nossas individuais para que a gente alcance, para que a gente não fique desestabilizando essa situação que se encontra. Agora, tem um ponto que é muito
muito importante. A gente tem que, na verdade, envolver toda a liderança. A liderança tem que estar ciente dessa transformação social, tem que ser convencida ou autoconvencida de que muitas vezes o mundo mudou. Como é que a gente faz com que os estereótipos, que o preconceito seja eliminado, seja deixado de lado, porque senão não tem visualização de futuro, senão a gente é restritivo, né? A gente barra na entrada. Então, até mesmo na contratação, nós temos processos que ajudam para que o candidato não seja percebido, né? Se é homem, se é mulher, para que a gente possa ter as melhores chances pelo potencial e não pela aparência. Gostei da Cris, olha, gostei do jeito dela, tal que ela fala. Não, você vai gostar do conteúdo que ela traz, da narrativa que ela apresenta e do como ela se coloca. Né? Às vezes é completamente sem vê-la. E depois você pode realmente ter essa possibilidade de ver na prática. Então tem um acompanhamento muito grande no que diz respeito a reskilling e upskilling. Hoje, principalmente, né, a gente estava escutando de como, e nós vamos falar mais sobre isso, sobre tecnologia, como a gente está tendo necessidade das pessoas ampliarem seus conhecimentos. Antes você iniciava num departamento e a sua vida praticamente era traçada ali. Hoje não, hoje é transversal, hoje você tem a possibilidade de migrar para outra área, conhecer novos desafios, só que o que a gente estimula é que essas pessoas façam isso antes da mudança, para ela conseguir realmente se autodesafiar e perceber que ela pode ir mais longe. Olha, eu acredito que há uns 15, 18 anos, a Singularity veio no mercado falando muito sobre as novas frentes, atividades que iam deixar de acontecer. A Singularity University. Isso, profissões que iam deixar de existir, mas uma coisa ficou muito clara, como as competências comportamentais, elas assumiriam papéis importantes. O que a gente está escutando aqui... Chamada soft skills, né? As habilidades comportamentais, ainda mais nesse momento de tecnologia, como a gente está vivendo. Exatamente. E olha o que a Dilma trouxe para a gente agora, é soft skill na cabeça, pura, ali pura. Então, assim, como é que isso pode gerar resultado? E mais do que resultado, né, gente? Satisfação para quem está atuando. Hoje a gente precisa ter sorrisão naquilo que a gente faz. A gente tem que ter prazer na nossa entrega. Meta todo mundo tem. É isso. E eu acho que vai ser a diferença, Glaucia, mas vai ser justamente esse sorriso que esses colaboradores vão ter na boca. Isso é que vai gerar valor. É isso aí. Isso gera um valor e gera um valor, né, de não só para aquilo que você está fazendo agora, porque hoje a gente vive um momento muito diferente como antes. Antes você esperava que a empresa viabilizasse a sua carreira. Hoje, quando a gente fala em protagonismo, está na tua mão. Você não tem fica que esperar o plano de carreira da empresa para você. Você tem que desenhar a sua trilha e você tem que ver o que você quer. A gente tem que aprender a decidir o que a gente quer. E para isso, fala-se tanto de propósito, a pessoa tem que saber qual é o seu propósito, como que é que as coisas acontecem, como é que essa linha vai ser direcionada. Então, para isso, você tem que ter uma equipe que também pense dessa forma, viu, Cris? Não é pegar pessoas que realmente sejam resistentes à mudança e colocar, porque a mudança em si, ela é um desafio. Eu tenho até um pouquinho de receio das pessoas que falam, eu adoro mudar, eu adoro mudar. Não, a mudança causa desconforto. Desconforto total. Óbvio, Então, assim, você tem que saber que tem um processo que você tem que amadurecer, tem que entender e tem que perceber aquilo como uma vantagem competitiva, tem que perceber o impacto positivo que você causa com aquelas ações. E isso é importante que fique muito claro. A gente não está falando de uma ação apenas que atende um lado social. A gente está falando de viabilizar mais negócios. Quando você tem times com pluralidade, ideias distintas, vertentes, formas de pensamento divergentes, ele traz muito mais. Teve uma época em que você... muito isso aqui, desculpa te interromper, mas eu falo muito isso aqui. As pessoas, os empresários, altos executivos, têm que ter isso na cabeça. É evidente que isso acaba dando mais dinheiro para sua empresa, mais dinheiro para sua corporação, até porque, como você muito bem disse, você está num banco com 89 mil pessoas. Evidentemente que você tem uma diversidade aí. Até porque quantos milhões de brasileiros você atende? E você atende uma pluralidade gigantesca. Como uma pessoa vai conseguir vender um produto para alguém se ela não sabe as dores daquela pessoa? Exatamente. Se ela não sabe os desafios, as dificuldades, o que
a pessoa precisa ali do outro lado. Então, por isso, essa pluralidade é importantíssima. Óbvio, né? E quando a gente fala de inovação hoje, gente, inovação hoje é o que eu trago de diferente para a mesa. Teve uma época, e vocês devem lembrar, tinha aquela coisa assim, ai, gosto muito de trabalhar com a Cris, porque a gente se olha, uma já sabe o que a outra quer. Ok, isso é bom. Não, mas, é muito bom, mas acho que falta. Hoje Lógico. eu quero olhar e não se entender o que a Cris quer. Exatamente. E eu quero que a Cris tenha uma opinião completamente diferente da minha. Ou às vezes desafiar o que a Cris está querendo com outra ideia. É um outro cenário, Cris, é um outro movimento e ele traz muitos benefícios numa velocidade muito grande, né? Ele traz essa possibilidade de você ter isso como propósito da própria organização, de viabilizar isso continuamente e aí isso sai da área de recursos humanos mais rapidamente, porque todos os gestores acabam sendo responsáveis por essas atitudes e por essa transformação. E aqueles que não exercitam dessa forma, percebem que vão perdendo em ideia, em participação, em ter novos movimentos, na criação de novos produtos. A gente mudou aquela coisa de fazer um produto e oferecer para o cliente. Hoje a gente escuta o cliente. NPS está aí para isso. Escutar o que o cliente quer, quais são as necessidades dele, para daí formatar e oferecer. Então são mudanças e sinais que a sociedade no mundo de negócios trouxe e que a gente tem a responsabilidade de perceber e agir efetivamente. E o quadro, de uma certa forma, ele é completamente responsável por esse caminho, desse formato, de como as coisas realmente vão acontecer e ele precisa estar bem com ele mesmo, né? A gente se preocupa muito com o ambiente sadio dessa pessoa, evitar ambientes tóxicos, porque aí não adianta. A gente está falando do sorriso, eu acho que o humor é essencial e não o humor de eu ser engraçada, de eu chegar bem, de eu estar feliz com aquilo que eu faço. Hoje não dá e a gente realmente fala, eu particularmente falo isso com muita frequência, não está feliz na organização que você se encontra, procura outra, porque o tempo passa muito rápido. Sim. E falando com o chapéu de RH, uma das coisas mais tristes que eu vejo é quando uma pessoa ao longo da sua carreira, ela se aposenta, ela fala, puxa vida, me aposentei, mas eu não passei nem perto daquilo que eu gostaria de fazer. Isso é muito triste. É muito triste, porque você não tem tempo, você não tem tempo às vezes de resgatar isso. Então é muito importante, todo mundo tem boletos para pagar, gente. Sim. É a vida. Agora, é importante que a gente possa pagar os boletos com algumas atividades que nós gostamos. Sim, e hoje o mercado, ele está mostrando muitas possibilidades. Agora, cabe a gente se preparar para elas, né? Estar pronto para elas. A curiosidade que a gente falou aqui é hoje uma das frentes importantíssimas. Curiosidade não só de deixa eu ver o que está fazendo, não, deixa eu ver, deixa eu conhecer e aprender o que eu posso tirar isso para mim. A leitura, né, dessas competências, ela é muito mais conceitual e mais ampla. Entender que hoje ser curioso, ser criativo é procurar respostas novas para as questões antigas e como é que a gente pode ter agilidade nisso acompanhando. Essa é a chance da gente colocar o S do ESG demonstrando a sua força mesmo, a sua particularidade. Então, o fato de você viabilizar o seu tempo, você gera compromisso, você melhora o seu relacionamento, você melhora a sua atitude, você enxerga de outra forma, você é mais flexível. Então, isso está na área de sustentabilidade, que junto com o RH tem toda uma governança para que a gente possa realmente fazer com que o quadro seja mobilizado, atender melhor esse cliente. Agora, tem outro ponto, né? A gente não faz isso por dependência, não. Você tem que ter o conselho, muito envolvido com isso, a presidência, vice-presidentes, executivos do banco, para que realmente entendam e abram as portas para que a gente possa entrar com essas frentes e fazer negócios de uma maneira diferente. Eu não estou falando que é melhor, o que é pior. Estou falando que a gente precisa aprimorar a maneira que a gente faz e que para isso é importante realmente a alta liderança estar muito convencida desses valores, para que exista o caminho, né, aberto. Se ela não estiver engajada, se as lideranças não estiverem engajadas, né, Glaucia, a gente não vai para lugar nenhum. Né? Fica conceito, né? Exatamente. Aí não adianta, é aquela que é walk the talk, né? Você tem que já botar em prática aquilo que você está falando, não adianta ficar só no conceito. Aí dentro desse universo de ESG que vocês estão trazendo aqui, qual é o papel da tecnologia? É fundamental para um crescimento?
Na minha opinião, é fundamental para que a gente cresça. O que acontece é que sem a tecnologia, a mensuração vai ficando cada vez mais difícil, porque são inúmeras ações. Então, como é que você junta essas inúmeras ações dentro de um lugar só para que você perceba, né, o quanto você está evoluindo nessa sua jornada, né? É uma jornada de desenvolvimento contínuo. Não para, e não para letramento, e não para programa social, e não para programa dentro de meio ambiente, e não para programa de governança. Então, as políticas de governança, elas são revistas o tempo inteiro tem que ser revistas. Então, cada vez que surge uma determinada coisa ou que surge determinada questão no canal de ética, a gente traz para a mesa a política para entender que talvez aquela política não cobriu este ponto que apareceu dentro do canal de ética, né? Na Being Partners, hoje, onde a gente é sócio, a gente chama de canal, a gente não chama de canal de denúncia, a gente chama de canal de ética, né? Mas é a mesma coisa que o canal de denúncia de vocês. Então, o que a gente faz? Será que isso está coberto? Será que a gente não cobriu dentro da nossa política? Né? E às vezes a gente tem que sentar muitas vezes na mesa, Cris, para rever isso. E falar, olha, a gente realmente não pensou. E isso aconteceu. Então, vamos rever isso. Então, quando você tem uma plataforma tecnológica que consegue compilar tudo isso, você consegue entender em cada passo aonde está o desenvolvimento de cada um dos projetos, em cada passo que está na nossa plataforma, a gente enxerga lá, quem é o responsável, se adiantou, olha, isso aqui está em 53% cumprido, isso não está. Então, a gente consegue olhar, é como, sabe, aquele diário de bordo do Guerra nas Estrelas, Sim, assim, sim. sabe? Que você olha e fala, nossa, nosso diário de bordo do ESG, né? O que a gente tem para fazer, aonde a gente está, o que a gente tem para melhorar, quando a gente quer deixar, por exemplo, o grupo inteiro no carbono zero, quanto tempo a gente vai demorar para fazer isso. Então, que é o que eu falo muito, é construir esse cenário desejável do futuro. A gente não vai construir do hoje para amanhã, Sim. mas a gente tem essa jornada de construção. Então, para mim, a tecnologia é justamente nos ajudar nessa jornada a impulsionar, né, o que a gente quer de verdade. Porque a hora que você mensura, não tem como voltar atrás. E ela começa no básico, né? Que é levar conhecimento, capacitação remota. Então, assim, a tecnologia hoje, a gente tem em várias empresas o conhecimento de como os cursos, e a gente vê hoje, né? Todos os cursos, inclusive quem está nos assistindo, Sim, graças à estamos tecnologia. usando tecnologia para isso, tecnologia claro. é a forma de você levar capacitação para as pessoas, independente de onde elas estão, porque nós temos situações no nosso país que são muito difíceis, até mesmo de internet e tudo mais. A gente tem uma possibilidade também que a gente vê junto à tecnologia, que obviamente com Big Data, né? Mas como você pode, na verdade, também estar traçando processos para que a gente tenha uma eficiência de resíduos, por exemplo, muito interessante, de energia renovável, de energia limpa. Tudo isso está dentro da tecnologia e está dentro da nossa ação. Então, essas situações, independente da compensação de carbono, mas ela pode ser feita de outro jeito. Pode, mas ela pode ser acelerada. Ela pode ser acelerada. Eu não preciso ter um PMO coordenando isso. Eu posso ter processos tecnológicos que mensurem isso numa estação e possam estar dando dados e pontos aonde nós estamos precisando de maior atenção. Então, assim, não existe hoje, na minha opinião, uma possibilidade de você ter avanços em ESG, nos aspectos sustentáveis ou em várias áreas com a velocidade que se deseja sem a tecnologia. Tecnologia é transversal, não tem jeito. E em que momento da jornada nós estamos? Uma pergunta para vocês duas. Vocês trouxeram aqui um cenário que é importantíssimo, é fundamental. As empresas, corporações que não se preocuparem com isso vão morrer. Já avançamos muito, na minha opinião, queria ouvir a opinião de vocês, mas falta muito ainda?
falta muito ainda, e eu acho que a gente hoje, né, a gente está num momento de desequilíbrio. A gente não tem um patamar para todas as empresas. A gente tem empresas mais maduras na questão do ESG, então elas estão numa jornada mais avançada. A gente tem empresas que estão começando a sua jornada, tem empresa que está entendendo agora que aquilo que ela falou que fazia, ela não faz, né? Então, como você Sim. tem muita disparidade e você não tem uma metodologia única que equipare essa mensuração, ainda falta muito. Eu acho que o desejável é que a gente tenha todo mundo muito maduro em ESG, até para a gente construir esse futuro desejável e sustentável como negócio. E isso não quer dizer, Cris, que a gente está falando assim, vai ganhar menos dinheiro, mais Sim. dinheiro. O que a gente está falando é que provavelmente, que é muito do que a gente acredita, vai se ganhar mais dinheiro. Sim. Só Não que a tenho dúvida forma disso. como a gente vai ganhar mais dinheiro, ela é diferente. A renda é mais distribuída, a gente não vai ter gaps tão grande dentro da sociedade. Um mundo mais equilibrado. É isso, o equilíbrio vai estar presente, né? Muito mais forte. Então, a gente chegar aí ainda vai bastante tempo. Se a gente fala da igualdade de gênero, 100 e tantos anos. Né? Mas aí depende também do pé no nosso acelerador. É isso. A gente tem que acelerar, gente. Essa coisa de ter esses indicadores globais, eu acho que é importante. A gente acabou de falar de mensuração. Tem que ter uma Agora, métrica qualquer, a gente né? tem que pensar o seguinte, a gente também pode acelerar, a gente pode pisar mais fundo, acreditar e forte para isso. No aspecto de ESG, eu vejo, Cris, como a Dilma falou, a gente realmente precisa ainda, tem um caminho muito longo. Porém, quando a gente tiver regulamentação, isso vai ajudar muito. Esse é um ponto que a gente, na verdade, tem que ter uma atenção muito grande, porque hoje muitas empresas realmente não assumiram porque ainda não viram a importância disso. Então, quando você traz, né, como uma regra de jogo, você dá diretrizes, fica mais fácil de algumas pessoas entenderem, perceberem, e só que vai ser muito significativo para essas que já perceberam. A gente tem, em Davos, agora em janeiro, eu tive a oportunidade de escutar muitas vezes a importância desse ESG. A gente está falando de uma temperatura climática que o receio é 1,5, a gente está pertinho do 1,5. Né? E aí precisa realmente de uma conscientização de todas as pessoas para que a gente possa mudar isso. E muitas dessas frentes, elas já foram destruídas. Você sabe que eu escutei lá que em 2015 o Obama falou que nós somos a geração que nunca vivemos o que estamos vivendo e a última que pode fazer alguma mudança significativa no planeta. Gente, esse é um recado muito sério. O Harari reforça isso a todo momento. Inclusive, está falando sobre como que a gente, na verdade, tem que fazer e continuar com esses aspectos voltados a essa sustentabilidade. Olha, se a gente pensar, outro dia eu dei esse exemplo e eu vou retomar. Antes da Revolução Industrial, bem antes, né? As pessoas que plantavam tâmara, elas levavam 60 a 70 anos para colher, ok? Então, geralmente, quem plantava não comia. Sim. E quando essas pessoas eram perguntadas, para que você está plantando algo que você não vai ter? Ela falava, porque alguém vai comer. O que a gente está deixando para outras pessoas? Lá atrás que eu comer exatamente, também, né? porque alguém fez para eu estar onde estou. Lógico. Então, assim, como é que eu retribuo isso? Então, eu diria, Cris, que o fato do ESG é uma forma que todo mundo deve pensar. Se eu estou aqui, como é que eu retribuo isso para que outras pessoas também continuem a ter o que eu tenho ou mais do que eu tenho? Né? E aqui a gente não está falando de valores financeiros, não. A gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando do que a gente entrega, de como é importante a gente viver com menos poluição, né? Menos trânsito. Todas essas coisas que parecem simples e que são significativas nesse mundo chamado ESG.
né? A gente tem aí, como a gente falou, o ambiente, pessoas e a governança. Não tem um mais importante que o outro. Agora, tem sim a clareza de que as pessoas é que vão fazer essa mutação, né? Sem dúvida nenhuma. As pessoas que vão mudar isso tudo aí dessas 3 letrinhas como vocês me trouxeram. É. Muito obrigada, uma delícia. Eu poderia ficar dias conversando aqui com vocês. Já estouramos nosso tempo. Sei que todo mundo tem a agenda apertada aqui, mas não sei como agradecer. Obrigada mesmo para vocês duas. Nossa, Cris, foi um prazer. Eu ficava aqui, eu, você e a Glaucia a tarde inteira. Dias, cancela a agenda. Ah, é verdade. Não, e é verdade porque, assim, esse é um assunto que não só interessa, mas ele chama a gente para aquela atenção seguinte. A gente não está falando em ter, a gente está falando em ser. É bem diferente, isso dá muito prazer, né? Então, que mais pessoas, principalmente aquelas que estão nos ouvindo, também possam começar a ter algumas atitudes assim, né, Cris? Exatamente. E eu sempre gosto ter de atitudes falar, para ser. Pois Exatamente, para ser. E eu gosto de falar que em época de tanta discussão sobre inteligência artificial, gente, com inteligência humana, a gente vai a qualquer lugar. É isso mesmo. Então, assim, pode falar da inteligência artificial, pode falar isso, mas eu sempre saio com a lição de que a inteligência humana é o que conta. É isso aí. Sem dúvida. Obrigada mesmo. Bom, eu queria agradecer muito também a você que passou esse tempo com a gente, que nos acompanhou nessa conversa incrível. Deixar muito obrigado a todo mundo. Claro, aproveitar esse restinho aí de vídeo para lembrar de você ir lá se inscrever. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. Aciona o sininho. Claro, é sempre importante a gente saber o momento em que o nosso videocast entrou no ar, para que você vá lá, curte, deixa seu like, aí ativa as notificações, como eu já falei. Toda segunda-feira às 8 da noite tem novidade aqui no Tecnotalk. Você sabe que você encontra conversas sobre tecnologia, criatividade, inovação, comunicação, narrativas emergentes, ESG ou ESG, sempre com essa preocupação com foco na pluralidade, na diversidade. Espero que vocês tenham curtido muito. Eu adorei. Compartilha nossos vídeos. Beijão pra vocês e um beijo enorme pra vocês duas. Você também, Obrigada, viu? minhas Você amigas. também.